Quantas vezes você já se sentiu preso emocionalmente a uma pessoa, como se a sua felicidade dependesse exclusivamente dela? A verdade é que muitas dessas situações surgem quando nos esquecemos de quem realmente somos aos olhos de Deus. A palavra nos ensina que nossa identidade não está vinculada a relacionamentos terrenos, mas firmemente alicerçada em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 lemos: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este é o ponto de partida para qualquer libertação emocional. Apegamo-nos a pessoas porque, de forma consciente ou inconsciente, buscamos nelas algo que somente Deus pode suprir. Talvez seja validação, amor ou segurança. No entanto, quando entregamos nossa vida a Cristo, recebemos tudo isso de uma fonte que jamais falha. É como um rio que nunca seca, porque o amor de Deus é infinito e constante. Portanto, ao buscar cura emocional, o primeiro passo é reconhecer que sua verdadeira identidade não está em outra pessoa, mas naquele que o criou à sua imagem e semelhança. O Salmo 139,14 declara: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Isso significa que você foi intencionalmente criado por Deus, com valor e propósito únicos. Perceba como essa verdade é libertadora. Quando você se vê da maneira como Deus o vê, entende que não precisa de ninguém para validar seu valor. Deus já fez isso ao entregar seu Filho por você na cruz. Uma das maiores armadilhas emocionais é permitir que outra pessoa defina quem você é. Talvez você já tenha vivido isso, quando o que alguém diz ou faz impacta profundamente sua autoestima. Mas a Bíblia nos ensina que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Isso significa que não importa como alguém o trate ou o que pense a seu respeito. Em Cristo, você já tem vitória garantida. Libertar-se emocionalmente exige uma transformação profunda que começa na mente. Em Romanos 12,2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você renova sua mente com a palavra de Deus, pensamentos destrutivos como "eu não sou suficiente" ou "eu nunca vou superar isso" são substituídos pela verdade divina. Por exemplo, considere o que Isaías 43:18-19 nos diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a percebem? Este versículo é um convite direto de Deus para que você olhe para o futuro com esperança, deixando o passado e todas as dores associadas a ele para trás. Lembre-se de que Deus é especialista em fazer novas todas as coisas, inclusive o seu coração. Outro aspecto importante é parar de se comparar. Talvez você esteja preso emocionalmente porque sente que a outra pessoa tem algo que você nunca poderá alcançar. No entanto, Efésios 2:10 nos lembra: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso significa que você tem um propósito único que ninguém pode substituir. Quando entendemos nossa identidade em Cristo, começamos a desapegar das correntes emocionais que nos prendem. Mas essa libertação não acontece da noite para o dia. É um processo que exige entrega e confiança. Ore: Senhor, mostre-me quem eu sou em Ti. Ajude-me a enxergar minha vida sob a Tua perspectiva e a soltar aquilo que não vem de Ti. Deus sempre responde a orações feitas com sinceridade. Outro ponto essencial é permitir que Deus preencha os vazios em seu coração. Às vezes, estamos tão apegados a alguém porque acreditamos que sem essa pessoa nunca seremos completos.
Mas Jesus nos disse em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando você se alimenta espiritualmente da presença de Deus, percebe que nada mais pode satisfazer verdadeiramente sua alma. Libertar-se emocionalmente também significa aprender a soltar o controle. Talvez você esteja tentando forçar uma situação ou manter um vínculo que já não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Em Provérbios 3, 5, 6, somos orientados. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus é um ato de fé, mas é também uma porta para a verdadeira liberdade. Ensinamento 2. Dependa da força de Deus para superar as amarras emocionais. Superar as amarras emocionais nunca é uma tarefa fácil. Muitas vezes, parece que nossas forças estão esgotadas e que, por mais que tentemos, não conseguimos nos libertar da dor ou do apego a alguém. É nesse momento que precisamos lembrar que a força para vencer não vem de nós mesmos, mas de Deus. Em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo declara: Tudo posso naquele que me fortalece. Essa promessa nos mostra que, com a ajuda de Deus, não há correntes emocionais que não possam ser quebradas. Reconhecer que dependemos da força de Deus é o primeiro passo para nos libertarmos de situações que nos prendem. Quando tentamos lutar sozinhos, geralmente acabamos mais cansados e frustrados. Mas, em Isaías 40, 29 e 31, encontramos a seguinte verdade: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus promete renovar suas forças, mesmo quando você acha que não consegue mais. Esse ensinamento nos chama a entregar nossas lutas a Deus. Talvez você tenha tentado se libertar de um relacionamento emocionalmente desgastante por conta própria, mas sem sucesso. Em Salmos 55, 22, lemos: Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Isso significa que quando confiamos em Deus, Ele não apenas nos sustenta, mas nos guia pelo caminho, certo? O próximo passo é buscar essa força por meio da oração. Em momentos de fraqueza, derrame seu coração diante de Deus, como fez o salmista. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Salmos 121. A oração não apenas fortalece seu espírito, mas também traz clareza e paz em meio à tempestade emocional. Ore pedindo força para resistir à tentação de se apegar ao que Deus já pediu para deixar. Lembre-se de que a libertação emocional também é um processo espiritual. Em Efésios 6:10, Paulo nos encoraja: Sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Isso significa que nossa batalha não é apenas emocional ou mental, mas espiritual. É por isso que precisamos nos revestir da força de Deus diariamente, por meio da leitura da palavra, da oração e da comunhão com Ele. Outro ponto importante é reconhecer que a fraqueza não é um sinal de derrota, mas uma oportunidade para experimentar o poder de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios 12:9: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando admitimos nossa incapacidade de superar sozinhos, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas de forma sobrenatural. Busque refúgio em Deus durante os momentos mais difíceis. Quando sentir que está prestes a desmoronar, lembre-se de Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está sempre ao seu lado, pronto para lhe dar forças quando você mais precisar. Ele nunca o abandonará. Permita que a força de Deus guie seus passos para longe daquilo que o mantém preso. Às vezes, insistimos em voltar àquilo que nos feriu porque tememos o desconhecido.
Mas em Deuteronômio 31:8 encontramos a promessa: o Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Saber que Deus está à frente nos dá coragem para seguir em frente. A força de Deus não apenas nos sustenta, mas também nos transforma. À medida que dependemos dele, nossas emoções são renovadas e aprendemos a lidar com as memórias e sentimentos de maneira saudável. Em Salmos 34, 17, 18, vemos: os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus entende sua dor e está ao seu lado em cada passo do processo de cura. Por fim, dependa de Deus não apenas para superar, mas também para construir um novo futuro. Ele promete em Jeremias 29:11: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a certeza de que, ao confiar em Deus, você não apenas será liberto, mas também encontrará uma nova direção cheia de propósito e alegria. Cada momento em que você escolhe confiar em Deus é um passo rumo à liberdade. Sua força é renovada, sua mente é transformada e seu coração começa a se alinhar com os planos de Deus. Com essa dependência, você se torna capaz de superar qualquer barreira emocional. Ensinamento 3. Solte o controle e confie nos planos de Deus. Um dos maiores desafios ao nos libertarmos emocionalmente de alguém é soltar o controle. A ideia de deixar para trás algo ou alguém que marcou nossa vida pode gerar medo e insegurança. No entanto, Deus nos chama a confiar completamente em seus planos, mesmo quando não conseguimos entender o que Ele está fazendo. Em Provérbios 3, 5, 6 lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse ensinamento nos lembra que, ao entregar nossas preocupações a Deus, Ele cuida de tudo. Soltar o controle começa com a aceitação de que não podemos prever ou determinar o futuro. Muitas vezes, tentamos manipular situações na esperança de que elas se alinhem aos nossos desejos, mas esquecemos que Deus vê o quadro completo. Ele nos assegura em Isaías 55, 8, 9: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Aceitar isso traz paz e liberta nossa alma do peso de tentar controlar o que não está em nossas mãos. Ao confiar em Deus, entregamos a Ele o fardo que temos carregado. Jesus nos faz um convite poderoso em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele nos oferece descanso em troca da nossa confiança. No entanto, soltar o controle exige fé. Fé é acreditar que Deus tem o melhor para nós, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em Hebreus 11, 1 lemos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando confiamos em Deus, mesmo sem compreender tudo, experimentamos sua paz, que excede todo o entendimento. Outro aspecto fundamental desse ensinamento é aprender a viver no presente. Quando nos agarramos ao controle, ficamos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. Mas Deus nos orienta em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Soltar o controle significa focar no hoje, confiando que Deus já está cuidando do nosso amanhã. Uma forma prática de entregar o controle a Deus é através da oração. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos encoraja:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ore constantemente, pedindo que Deus tome o controle da situação e guie seus passos. Além disso, soltar o controle significa confiar no tempo de Deus. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não conseguiu se libertar emocionalmente de alguém. Lembre-se de Eclesiastes 3:1, que nos diz: para tudo há um tempo determinado por Deus. Ele sabe exatamente o momento certo para trazer cura completa ao seu coração. Outro passo importante é evitar revisitar o passado. Muitas vezes, mantemos o controle sobre memórias e sentimentos porque temos medo de deixá-los ir. No entanto, Deus nos chama a olhar para frente. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Soltar o controle é escolher seguir em frente, confiando que o futuro que Deus preparou é melhor do que tudo o que ficou para trás. Entregar o controle a Deus também nos liberta do peso de tentar resolver tudo sozinhos. Em Êxodo 14:14, Deus promete: o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Isso nos ensina que a batalha não é nossa, mas dele. Confie que Deus está trabalhando por você, mesmo quando você não percebe. Por fim, confiar nos planos de Deus significa acreditar que Ele deseja o melhor para você. Em Jeremias 29:11 lemos: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele deseja conduzi-lo a uma liberdade emocional completa. Quando você solta o controle e entrega tudo a Deus, encontra uma paz que vem da certeza de que Ele está no comando. Essa confiança não apenas alivia seu coração, mas também o prepara para viver o novo que Deus tem para você. Ensinamento 4. Perdoe para se libertar. Perdoar alguém que nos feriu emocionalmente é, sem dúvida, um dos passos mais difíceis no processo de libertação. No entanto, o perdão é essencial para que possamos seguir em frente e experimentar a verdadeira paz de Deus. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos ensina: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão não é apenas uma ordem, mas um presente que nos liberta do peso das mágoas e ressentimentos. Quando guardamos rancor, permitimos que a mágoa se transforme em uma prisão emocional. Não perdoar é como carregar um fardo pesado que nos impede de avançar. Em Hebreus 12:15, encontramos uma advertência clara: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O perdão é a chave para arrancar essa raiz antes que ela cresça e cause ainda mais danos. Mas o que é de fato o perdão? O perdão não é aprovar o erro ou esquecer completamente o que aconteceu. Perdoar é escolher liberar a pessoa que o feriu das suas expectativas de justiça e entregar essa situação nas mãos de Deus. Em Romanos 12:19, Paulo nos lembra: não se vinguem, meus amados, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O perdão também é um ato de obediência e fé. Em Colossenses 3:13, somos exortados: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso significa que o perdão não depende de nossos sentimentos, mas de nossa decisão de obedecer ao Senhor. Além disso, o perdão nos liberta emocionalmente. Quando não perdoamos, ficamos presos ao passado, revivendo continuamente as dores e frustrações.
Mas Jesus nos chama a deixar esse fardo e a buscar liberdade nele. Em Mateus 11:28, lemos: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ao perdoar, abrimos espaço para que Deus cure as feridas do nosso coração. Talvez você esteja pensando, mas eu não consigo perdoar, a dor é grande demais. Saiba que Deus entende sua dificuldade e está disposto a ajudá-lo. Ore pedindo que o Senhor lhe dê força para perdoar, como fez o salmista. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51:10. Quando você entrega sua dor a Deus, Ele transforma o seu coração e lhe capacita a perdoar. Outro ponto importante é lembrar que o perdão traz cura, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Em Tiago 5,16, somos encorajados. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Essa cura pode ser física, emocional ou espiritual. Perdoar não é apenas libertar o outro, mas também libertar a si mesmo. A história de José no Egito é um exemplo poderoso de perdão. Traído pelos próprios irmãos, José poderia ter guardado rancor, mas em vez disso, escolheu perdoá-los e reconhecer o propósito de Deus em sua vida. Em Gênesis 50:20 ele disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O perdão de José abriu caminho para a reconciliação e para o cumprimento dos planos de Deus. Lembre-se também de que perdoar não significa que você precisa permanecer em um relacionamento tóxico. O perdão é um ato interno que liberta seu coração, mas não exige que você continue exposto a situações prejudiciais. Em Provérbios 4:23, somos instruídos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Perdoe, mas permita que Deus o guie na decisão de seguir em frente com sabedoria. Por fim, perdoar é refletir o caráter de Cristo em sua vida. Jesus, mesmo sendo crucificado, clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Se Jesus foi capaz de perdoar mesmo em meio à dor e ao sofrimento, também podemos, com a ajuda dele, oferecer perdão àqueles que nos feriram. Quando você escolhe perdoar, começa a experimentar a verdadeira liberdade que vem de Deus. Ensinamento 5. Renove sua mente com a palavra de Deus. A renovação da mente é um processo fundamental para alcançar a libertação emocional. Muitas das amarras que nos prendem a alguém começam em nossos pensamentos. Por isso, Deus nos exorta em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este ensinamento nos lembra que a libertação começa na mente e é sustentada pela verdade da palavra de Deus. Pensamentos negativos, memórias dolorosas e crenças limitantes podem criar um ciclo vicioso que nos mantém presos emocionalmente. Mas Deus nos chama a substituir essas mentiras pelas suas promessas. Em 2 Coríntios 10:5, lemos: Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que, quando pensamentos destrutivos surgirem, devemos confrontá-los com a verdade bíblica, declarando que nossas mentes pertencem ao Senhor. Um passo essencial para renovar a mente é encher-se da palavra de Deus. Em Salmos 119:11, o salmista diz: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando meditamos na palavra, ela se torna parte de quem somos, moldando nossos pensamentos e atitudes. Reserve tempo diário para ler e refletir sobre a Bíblia. Deixe que ela seja sua guia e sustento em momentos de dúvida ou fraqueza. Além disso, peça ao Espírito Santo que revele áreas em sua mente que precisam ser transformadas. Em João
14:26, Jesus promete: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é seu ajudador, capacitando-o a discernir entre pensamentos que vêm de Deus e aqueles que precisam ser descartados. A renovação da mente também envolve declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, se você sente que nunca vai superar a dor de um relacionamento, lembre-se do que está escrito em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Declare essa verdade em voz alta sempre que pensamentos de desânimo surgirem. As palavras que você pronuncia têm poder para moldar sua mentalidade. Outro versículo poderoso para renovar a mente é Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Este versículo nos ensina que, ao fixarmos nossos pensamentos em Deus, experimentamos uma paz que supera qualquer dificuldade emocional. Foque em quem Deus é e em suas promessas, e deixe que essa paz preencha sua mente e coração. Lembre-se também de que o processo de renovação é contínuo. Assim como precisamos alimentar nossos corpos diariamente, nossa mente também precisa ser alimentada regularmente com a palavra. Em Mateus 4:4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que a palavra de Deus é tão essencial para nossa mente quanto o alimento é para o corpo. Renovar sua mente também significa rejeitar os padrões deste mundo. Muitas vezes, a sociedade nos incentiva a buscar vingança, a alimentar ressentimentos ou a depender emocionalmente de outras pessoas. Mas Deus nos chama a um caminho diferente. Em Colossenses 3:2, somos orientados: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa mudança de foco nos ajuda a superar as influências negativas e a viver conforme a vontade de Deus. Uma prática útil para renovar a mente é escrever e meditar em versículos que falem diretamente às suas necessidades emocionais. Por exemplo, se você está lutando com sentimentos de rejeição, medite em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Ao fazer isso, você começa a substituir os pensamentos de rejeição pela certeza do amor de Deus. Por fim, confie que Deus está trabalhando em sua mente, mesmo que você não veja mudanças imediatas. Em Filipenses 1:6, Paulo nos encoraja: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está transformando sua mente, passo a passo, à medida que você se submete à sua palavra. Quando sua mente é renovada, você começa a ver as coisas sob a perspectiva de Deus. Isso não apenas traz libertação emocional, mas também fortalece sua fé e lhe dá confiança para viver plenamente os planos de Deus. Ensinamento 6. Busque o fortalecimento espiritual na comunhão com Deus. A verdadeira libertação emocional exige um relacionamento profundo e contínuo com Deus. É na comunhão com Ele que encontramos a força, a direção e a paz necessárias para superar os desafios emocionais. Jesus nos convida em João 15:4-5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Essa passagem nos lembra que, desconectados de Deus, nossas forças se esgotam, mas na comunhão com Ele encontramos plenitude e propósito. Fortalecer seu espírito começa com a oração. Em momentos de dor emocional, a oração se torna uma ponte entre sua alma ferida e o coração de Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração não apenas alivia o peso das emoções, mas também abre espaço para que Deus renove suas forças. A leitura da palavra de Deus é outro elemento essencial da comunhão. Em Salmos 119, 105, lemos: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando você se dedica a estudar as Escrituras, sua fé é fortalecida e você começa a enxergar sua situação à luz do plano de Deus. A palavra age como um bálsamo, curando as feridas emocionais e trazendo clareza em meio à confusão. Além disso, a comunhão com Deus envolve momentos de silêncio e reflexão em sua presença. Em Salmos 46:10, somos exortados: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Reserve momentos do seu dia para simplesmente estar com Deus, sem pressa ou distrações. Esses momentos de quietude permitem que o Espírito Santo ministre diretamente ao seu coração, restaurando sua paz e esperança. A adoração também é uma forma poderosa de fortalecer seu espírito. Quando adoramos, declaramos a grandeza de Deus acima de nossas circunstâncias. Em Salmos 22:3, vemos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. À medida que você adora, sua perspectiva muda e sua alma é reabastecida com a presença de Deus. Outro aspecto importante da comunhão é a gratidão. Mesmo em meio a dificuldades emocionais, escolha agradecer a Deus por suas bênçãos e fidelidade. Em 1 Tessalonicenses 5:18 somos instruídos: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão transforma nosso coração, afastando a amargura e trazendo contentamento. A comunhão com Deus também se aprofunda por meio do jejum. Essa prática nos ajuda a alinhar nossa mente e espírito com a vontade de Deus, silenciando as vozes da carne e das emoções. Em Mateus 6:17 e 18, Jesus ensina sobre o jejum como um ato íntimo entre você e Deus. Considere jejuar como parte do processo de busca por libertação emocional. Participar de uma comunidade de fé também fortalece sua comunhão espiritual. Em Hebreus 10:24-25 lemos: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Compartilhar sua jornada com outros cristãos traz apoio, encorajamento e sabedoria. Permita que o Espírito Santo guie cada aspecto da sua vida. Em Romanos 8:26, vemos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos como orar, ao confiar no Espírito Santo, você experimenta um relacionamento mais profundo com Deus e uma paz que transcende qualquer situação emocional. Por fim, lembre-se de que a comunhão com Deus é uma jornada, não um destino. No final, em Tiago 4:8 somos convidados: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A cada passo que você dá em direção a Deus, Ele se revela de maneiras novas e transformadoras, trazendo cura e libertação emocional. A busca pela comunhão com Deus não apenas fortalece seu espírito, mas também renova sua mente e transforma seu coração. É nessa intimidade que você encontra forças para deixar para trás o que o prende emocionalmente e viver plenamente os planos de Deus para a sua vida. Ensinamento 7. Confie na redenção de Deus para um novo começo. A jornada de libertação emocional só é completa quando confiamos na redenção de Deus para recomeçar. Não importa o quão profundo seja o sofrimento ou quão difíceis tenham sido as perdas, Deus é especialista em transformar o caos em algo belo. Em Apocalipse 21:5, ele declara:
Eis que faço novas todas as coisas. Esse é o poder da redenção. Deus não apenas cura, mas também restaura e traz algo novo, muito além do que podemos imaginar. Confiar na redenção de Deus significa acreditar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. O profeta Jeremias escreveu em Lamentações 3:22-23: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus renova suas misericórdias todos os dias, o que significa que cada manhã é uma nova oportunidade de viver segundo os planos dele. Mas recomeçar exige coragem e fé. Muitas vezes nos apegamos ao que já conhecemos porque temos medo do desconhecido. No entanto, Deus nos convida a avançar. Em Isaías 43:18-19, lemos: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Esse versículo nos lembra que, enquanto estivermos olhando para trás, será difícil enxergar o que Deus está fazendo agora. A redenção de Deus também inclui transformar nossas dores em aprendizado e crescimento. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo as situações mais difíceis podem ser usadas por Deus para moldar nosso caráter e nos preparar para os propósitos que Ele tem para nós. Entretanto, confiar na redenção de Deus também envolve abandonar o sentimento de culpa ou vergonha pelo passado. Talvez você se culpe por decisões que tomou ou por ter permitido que alguém ferisse você. Mas em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa, mas também purifica, dando a você um coração renovado para recomeçar. Outro aspecto importante é confiar que Deus está preparando algo melhor para você. Em Jeremias 29:11, ele diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa nos dá a segurança de que o futuro que Deus tem reservado é cheio de esperança, alegria e propósito. Recomeçar também significa deixar Deus definir sua identidade e não permitir que feridas do passado ditem quem você é. Em 2 Coríntios 5:17, somos lembrados: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa nova identidade em Cristo é um convite para viver uma vida plena e livre das correntes emocionais. A redenção de Deus se manifesta de forma tangível quando você se entrega completamente a Ele. Talvez você ainda tenha dúvidas sobre como dar esse passo. Ore como o salmista em Salmos 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa oração é um pedido sincero para que Deus inicie algo novo em você. Além disso, lembre-se de que recomeçar não significa que tudo será perfeito de imediato. A jornada de redenção é um processo contínuo. Em Filipenses 1:6, Paulo afirma: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em cada detalhe da sua vida para que ela reflita a plenitude da redenção dele. Confie também que Deus trará as conexões certas no momento certo. Talvez você tenha medo de abrir o coração novamente, mas em Salmos 37:5 encontramos: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Deus sabe exatamente quem e o que você precisa em sua vida, e ele suprirá todas as suas necessidades no momento certo. Por fim, permita-se viver o novo que Deus tem para você. Em João 10:10, Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
Essa vida plena é fruto da redenção que Cristo conquistou na cruz, e ela está disponível para você. Quando você confia na redenção de Deus, percebe que o passado não define o futuro. Deus é um Deus de recomeços, e Ele está sempre pronto para fazer algo novo em sua vida. Basta entregar tudo a Ele e confiar que o melhor ainda está por vir. Esses 7 ensinamentos bíblicos mostram que a libertação emocional não é apenas possível, mas garantida quando confiamos no poder de Deus. Ele nos dá força, renova nossas mentes, nos ensina a perdoar e nos convida a recomeçar. Se você deseja viver uma vida plena e livre, entregue-se totalmente ao Senhor e permita que Ele seja o guia do seu coração. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal Oração e Gratidão e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Juntos, podemos espalhar a esperança e o amor de Deus para mais pessoas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.